Ok, turma. Bom, então nós vamos dar continuidade a esse conteúdo das propriedades físicas das rochas. Nós já vimos, então, a porosidade das rochas nas duas aulas anteriores. Agora nós vamos ver a consequência da porosidade, que a gente vai chamar de permeabilidade, tá? Ali está escrito primeira parte, mas é parte única, tá? Não reparem. Bom, então o que a gente vai ver na aula de hoje? O que nós temos que ver de conceitos? A primeira parte, então, vai ser uma definição. Primeiramente, nós temos que definir o que é a permeabilidade, separar e definir os tipos de permeabilidade, no caso, então, absoluta, efetiva e relativa. Depois nós vamos ver a determinação dessa permeabilidade, ou seja, quais são os experimentos que se pode realizar para determinar essa permeabilidade em todos os tipos de rocha. Em seguida, os fatores que influenciam essa permeabilidade, ou seja, está diretamente relacionada à porosidade, que aí vem o segundo tópico, né, a relação entre porosidade e permeabilidade, o que os dois têm em comum, já que a permeabilidade depende da porosidade. Os métodos de determinação dessa permeabilidade em laboratório, então, elas são classificadas principalmente em dois grandes grupos, né, que é os sedimentos inconsolidados e os consolidados, e depois a influência da permeabilidade nos diferentes métodos geofísicos, que é isso que realmente, no final, interessa para o geofísico quando ele vai fazer algum método e tem que saber o que é que isso vai influenciar, né, uma propriedade física, ou seja, qual é a suscetível disso daí. Então vamos lá, a primeira coisa que nós temos que definir é o que é a permeabilidade. Tá? A permeabilidade é a propriedade dos materiais de permitir a passagem de fluidos através de si. Ou seja, eu tenho algum tipo de fluido, pode ser uma água, pode ser um gás, pode ser um petróleo, pode ser chorume, né? Uma coisa que está cada vez mais em alta, a questão da contaminação dos solos e do lençol freático por causa do chorume. Para quem não sabe, chorume é aquele líquido residual oriundo da decomposição da matéria orgânica e inorgânica, principalmente nos lixos, né, naqueles depósitos de lixo urbano, onde nós temos mistura de tudo quanto é tipo de material. A maioria dos materiais se decompõe, mesmo que levem milhares de anos, mas eles acabam decompondo, e nesse processo de decomposição gera um líquido. E esse líquido, então, ele é extremamente tóxico, correto? Sendo tóxico, a gente não quer que vá para a terra, a gente não quer que vá para as rochas e não quer que vá para a água natural, tá? Então, essa possibilidade, essa permissão que o material dá de poder deslocar, deixar passar por dentro de si um fluido, seja ele qual for, é a permeabilidade. Agora, isso vai depender muito do quê? 3 parâmetros básicos. O primeiro é o tipo da rocha, se ela é ígnea, metamórfica ou sedimentar. Bom, se vocês se lembram das primeiras 2 aulas, quando a gente reviu as origens das rochas, vocês podem entender agora que, quando nós falamos de rocha ígnea, ele é um tipo de origem. Então, se nós pensarmos, se lembrarmos lá da aula de porosidade, rochas ígneas têm baixa porosidade. Agora, será que isso significa que tem a baixa permeabilidade? É isso que nós vamos tentar entender, essa relação mais tarde. Assim como a metamórfica e assim como a sedimentar, tá? Então, o tipo de rocha vai determinar muito o meio como a qual e o tipo de permeabilidade que vai existir. O tipo de fluido também é importante. Por quê? Porque o fluido vai determinar a viscosidade que esse material tem, tá? Ou seja, a resistência que ele tem para se deslocar, para escoar. Ele também tem tensão superficial, ou seja, aquela tensão que faz com que ele entre em aderência ou não com aonde que ele está passando, no nosso caso, então, a rocha, tá? Isso é extremamente importante, porque a tensão superficial, em colaboração com a viscosidade, também vai determinar se o material vai ser permeável ou não, né? Assim como outras características químicas que esse fluido vai ter. O tamanho da molécula, né? Se é uma molécula pequena, se é uma molécula grande. E, por último, a diferença de pressão. Ou seja, tem que lembrar, há um deslocamento
desse fluido dentro de um meio, correto? Não ocorre esse deslocamento se não tiver uma diferença de pressão. Ou seja, em algum lugar a pressão tem que ser mais alta e no outro lugar a pressão tem que ser mais baixa. E essa diferença de pressão vai gerar, invariavelmente, uma diferença de força. Então, esse diferencial vai dizer quanto de força está sendo aplicado nesse fluido para ele tentar se deslocar pela rocha, e o tipo de fluido que é. Então, esses são os 3 parâmetros básicos, tá? A permeabilidade, então, de acordo com tudo isso, vai ser dividida em absoluta, efetiva e relativa. Bom, o que é absoluta? É aquela medida em laboratório, utilizando um fluido homogêneo para saturar completamente os poros da amostra. Então, vejam, é importante entender 2 conceitos aqui. Primeiro deles, o fluido ele é homogêneo. Traduzindo, né, ele não pode ter nenhum tipo de variação que cause uma heterogeneidade. Vamos entender isso melhor. Por exemplo, uma mistura de água e óleo. Mesmo que eu tenha num frasquinho bem agitado água e óleo, ele não vai ser homogêneo, porque eles não se misturam, correto? Então, água e óleo não se misturam, eu não vou ter uma homogeneidade. O ideal é que o líquido seja completamente homogêneo, ou seja, não há variações de comportamento. Vamos colocar outra situação também fácil de entender. Eu tenho um líquido, tá? Onde, por exemplo, eu coloco um copo cheio de água, eu coloco um pouco de sal, correto? Mas eu não mexo, eu não agito aquela água, eu só jogo o salzinho lá para dentro, correto? Bom, o que vai acontecer naquele momento em que eu jogo o sal para dentro? Principalmente se eu tiver alguns grãos maiores, alguns pedaços de sal maiores que 1 milímetro. Vocês vão ver que aquele pozinho bem fininho vai se dissolver automaticamente, só porque está em contato com a água. Mas aqueles grãozinhos vão ficar lá no fundo. O que vai acontecer? Se nós pudéssemos ver, né, nós veríamos uma graduação da concentração de sal. Embaixo, como os grãos estão se dissolvendo lenta e gradualmente, eles vão concentrando aquela base de sal. Mas no topo, só fica aquele material, aquela quantidade de sal, que foi dissolvida na hora que caiu. Então, se nós pudéssemos medir isso, nós veríamos uma concentração de sal muito baixa em cima e muito alta embaixo. Uma maneira fácil, isso é imaginando, correto? Isso é usando a imaginação. Mas uma maneira muito fácil de fazer isso é brincadeira de criança, né? Pega, por exemplo, uma tinta que seja dissolvível em água e realiza o mesmo experimento. Pega a tinta e joga ela dentro do pote com água. Vocês vão ver que por mais que a tinta seja diluível em água, seja própria para diluição em água, vocês vão ver que ela vai se concentrar no fundo. Então, no fundo, vai ficar o concentrado da tinta e aquele pouco de material que vai se diluindo aos pouquinhos vai começando a colorir a água que está em cima dela. Então, tu vai ver um verdadeiro degradê. O que é isso? São concentrações diferentes dessa tinta. Esses 2 últimos casos caracterizam um fluido heterogêneo, tá? No caso heterogêneo, por causa da concentração do material dissolvido, tá? A segunda característica que temos que entender também, como é um experimento laboratorial, eu tenho que preencher completamente os poros da amostra. Significa que ele não vai aceitar nesse experimento que eu não tenha poros preenchidos. Ou seja, poros, se eu estou usando água, poros preenchidos com gás, com atmosfera, com ar. Tá? Isso não é aceitável. Ou então, se eu estiver usando um gás, que não esteja todos os poros preenchidos com esse gás. Pode ter, se existir algum poro preenchido com água ou com um líquido também não serve, tá? Então, são os 2 conceitos. Aí vem a segunda frase, né? Que ela não é verdadeira para o caso das rochas. Por que ela não é verdadeira? Porque no campo, nem sempre se consegue ter essa condição de um fluido perfeitamente homogêneo. Na situação de campo, eu posso ter gás, água, petróleo, chorume, eu posso ter uma mistura de materiais que simplesmente vão me bagunçar tudo, tá? Então, essa medida feita em laboratório, em condições ideais, a gente chama de absoluta, mas ela não reflete necessariamente a permeabilidade em campo, correto? Então, vamos ver um pouco mais agora.
A efetiva, correto? A efetiva também é feita em laboratório, correto? Mas ali eu controlo o quê? O meu fluido. Eu agora admito que pode existir 2 ou mais fluidos e eu controlo essas proporções entre os tipos de fluido que vão me preencher a minha porosidade. Então, por exemplo, tá? Posso usar um petróleo, por exemplo. Petróleo normalmente vem com percentual de gás, é normal isso vir com ele, mas também ele pode conter água, correto? Então vamos lá, eu uso um petróleo como base, mas misturo com ele um X percentual de gás e um X percentual de água, tá? E aí eu faço o teste de permeabilidade e encontro um valor de permeabilidade, tá? Então, isso é a permeabilidade efetiva. Como é que eu vou exemplificar? Bom, a permeabilidade é representada pela letra K, tá? Então, vocês podem ver aqui, né, que a permeabilidade do petróleo, aquela letrinha pequena, então o subíndice P indica a permeabilidade do petróleo, com, então, 60% de petróleo e 13% de água. Tá, mas a gente não está pensando que também pode ter gás? Pode. Como é que eu vou descobrir o percentual de gás? Bem simples, eu somo os dois. No caso, 60 mais 13 dá 73% de fluidos, né? De líquidos. Agora, o outro fluido, que então é o gás, vai ser o restante que falta, tá? No caso aqui, 27%. E assim por diante. Por exemplo, o K, aqui está errado, tá? Não é H, é K. Se o K da água, levando em consideração 50-40, ou seja, é a permeabilidade efetiva da água, com 50% de água e 40% de petróleo. Somando os dois dá 90, significa que eu tenho 10% de gás. Então, essa é a permeabilidade efetiva. Depois nós temos a relativa, né? Relativa é o quê? É simplesmente eu pego, no caso eu fiz meu cálculo, né? Fiz o meu experimento, encontrei a efetiva e encontrei a absoluta. Eu divido a efetiva pela absoluta, eu tenho a minha relativa, tá? É uma coisa bem simples. Então ela vai depender do quê? Da combinação entre os dois fluidos, tá? Então ela deve ser experimentalmente determinada para cada par de fluidos. Bom, o que, que acontece? Por que, que é tão importante isso? Tá? Porque essa permeabilidade, quando eu estou tratando, por exemplo, de petróleo, gás, água, né? Então, o que, que vai acontecer? Eu preciso saber em que ponto, qual a concentração desses 3 elementos, de modo que me dê a melhor permeabilidade, sabendo, então, que eu não tenho a presença somente do petróleo, nem somente do gás, ou seja, eles têm que fluir e vai acabar fluindo. Então, fazendo a permeabilidade relativa, eu consigo determinar um ponto ótimo, né? Por exemplo, se eu quero retirar mais gás, se eu quero retirar mais petróleo, aqui estão as curvas, né? Da permeabilidade relativa e porcentagem de petróleo e gás. Então, eu sei que, por exemplo, nesse ponto B, que é onde intercepta as duas curvas, eu tenho que ambos fluem igualmente, tá? Então, se eu quiser retirar todo o meu petróleo, mas eu também quero retirar a água, eu quero retirar o gás junto, porque eu posso aproveitar por algum motivo, principalmente o gás, né? Eu posso, então, fazer com que atinja esse ponto, tá? É um dos usos da permeabilidade relativa. Bom, como é que se faz essa determinação de permeabilidade? É muito simples. Se permeabilidade é a capacidade de um material de poder deixar passar dentro de si algum tipo de fluido, então é simplesmente isso. Eu forço a passagem de algum tipo de fluido pelos seus poros. Então eu tenho que ter uma rocha que seja porosa, o mínimo de porosidade possível, e de acordo com o tipo de porosidade, escolher um tipo de material. Pode ser um gás, pode ser ar comprimido, pode ser água salgada, água doce, não interessa. Mas eu vou criar um equipamento laboratório, que então vou ter uma amostra, e aí então eu vou ver quanto daquele fluido eu consigo deixar passar. Isso em laboratório. Essa é a determinação da permeabilidade em laboratório. Existem determinações de campo? Existem, tá?
Mas o normal é pegar uma amostra e trabalhar com ela no laboratório e depois recalcular, redimensionar para a situação de campo, tá? Tem que se tomar alguns cuidados. Normalmente, o que se utiliza para saber a permeabilidade absoluta de um material é o ar comprimido e principalmente o ar comprimido desidratado, ou seja, sem ar, sem água, tá? Desculpa, por quê? Por que isso? Por causa que a água pode acabar reagindo com o contato com o material, no nosso caso, rocha. Então, por exemplo, se for uma permeabilidade, né, que eu quero descobrir de um material que tem alguns minerais que possam ser dissolvidos pela água, né? Então, eu vou ter a dissolução daqueles minerais, vai me aumentar a permeabilidade, a porosidade, não vai ser mais a porosidade original, eu vou estar falsificando meus dados, eu vou estar falseando meus dados. Ou então o contrário, né? Aqui no caso eu aumentei a minha porosidade por dissolução. Mas essa água também pode hidratar alguns minerais. Por exemplo, quais os minerais que podem ser hidratados? As argilas. Né? As argilas absorvem água, elas prendem água. E isso, então, pode aumentar o seu volume. Se aumentar o volume, pode diminuir a porosidade. E aí pode acontecer uma diminuição da permeabilidade. Tá? Então, a dissolução vai tender a aumentar a permeabilidade e a hidratação dos minerais pode ocorrer que haja a diminuição dessa permeabilidade. Também pode acontecer, não é muito incomum, a hidrólise da sílica, correto? Da sílica que é formadora dos minerais, formando ácido silícico, e aí a viscosidade da água original também vai mudar, tá? Bom, como é que a gente expressa? Até agora nós estamos falando, mas qual é a unidade que então se mede a permeabilidade? É uma velocidade de fluxo, ou então de vazão. Significa o quê? Volume, né, de fluido por unidade de tempo. O mais comum, então, é centímetros cúbicos por segundo. Mas pode ser metro cúbico, pode ser decímetro cúbico, pode ser por hora, pode ser o que for, tá? É uma medida, então, de permeabilidade. É a vazão ou o fluxo, a velocidade que aquele fluxo adquire dentro das rochas. Como é que se determina isso? Correto? Então, como é que a gente vai determinar isso? Bom, então nós vamos ter lá que a permeabilidade, tá? Que é a minha letra Q aqui, esquisitinha, vai ser igual, ou seja, o fluxo que vai passar por dentro da rocha, vai ser igual ao coeficiente de permeabilidade, que multiplica a seguinte divisão. A área da secção, medidas em centímetros quadrados, que multiplica a diferença de pressão em atmosferas, tudo isso dividido pela viscosidade do fluido, que é em centipós, vezes o comprimento da amostra, também em centímetro. Bom, essas unidades aqui foram todas escolhidas de tal maneira que quando desse o resultado final, então a minha permeabilidade fosse feita, fosse determinada em alguma unidade de volume por tempo, tá? Bom, agora vamos analisar o seguinte: pressão. Pressão é barbada de medir, né? A gente conhece bem manômetros, qualquer indicador de pressão. No carro se vê isso, alguns indicadores de pressão para saber se a pressão do óleo está boa, se a temperatura da água está boa, e assim vai. São indicadores normais de medir. Então, pressão é barbada, tá? Área também é relativamente fácil de medir, né? Ainda mais nessa escala de centímetros quadrados, isso é barbada. Viscosidade do fluido, a maioria dos fluidos hoje estão muito bem determinados a sua viscosidade. O comprimento da amostra também é barbada, correto? Agora sobrou dois. Sobrou o fluido, a permeabilidade em si e o coeficiente de permeabilidade. Agora aqui é que está, ó, o coeficiente de permeabilidade não é fácil de medir, mas em compensação, a permeabilidade, ou seja, o fluxo de água, quanto que deixa passar, é fácil. Porque o que eu faço? Eu crio um experimento, tá? Que gera uma diferença de pressão entre dois pontos, cujo comprimento eu sei, cuja área eu sei, com um líquido com viscosidade conhecida. O que eu faço? Literalmente, eu tenho uma torneira do outro lado e meço quanto tempo leva
para encher um determinado volume. Então, isso aqui também é relativamente fácil, né, de se determinar. O que não é fácil de determinar é o coeficiente de permeabilidade. Então, o que acontece? Né? Se faz o caminho contrário, se mede o fluxo do líquido, se sabe as diferenças de pressões, se sabe a área que passa, o comprimento e a viscosidade do líquido, e se determina o coeficiente de permeabilidade, que é o que vai ser essa fórmulazinha aqui, tá? Que é a chamada de lei de Darcy. Foi o primeiro pesquisador que começou, então, a pesquisar isso nas rochas. Então, em homenagem a ele, se chamou Lei de Darcy. Quando eu consigo determinar o coeficiente de permeabilidade de uma rocha, conhecendo-se os parâmetros físicos necessários. Por que isso é tão importante? Porque, olhem bem, ó, a velocidade com a qual um fluido passa por dentro de alguma rocha, não é o mais importante. Isso é fácil de determinar. Agora, o que é importante é prever a quantidade de líquido que vai passar. Eu preciso determinar o coeficiente. Esse coeficiente de permeabilidade é a propriedade física que realmente me determina o grau de permeabilidade que aquela rocha vai ter. Então, é um número adimensional, ele não tem dimensão, e é ele que me caracteriza a rocha, tá? E é chamado em Darcys. No caso aqui, se eu simplificar isso daqui, aquela equação de acordo com o negócio, né? Eu vou dizer que 1 Darcy é quando o material deixa passar 1 centímetro cúbico de fluido por segundo, né? Com o quê? Com uma viscosidade de 1 centipós, através de uma seção de 1 centímetro quadrado, com comprimento de 1 centímetro, e uma diferença de pressão de 1 atmosfera. Por que tudo isso? Por que essa padronização? Para facilitar. É simplesmente uma facilitação para a determinação da unidade básica, tá? Então, a unidade básica de 1 Darcy vai ser obtida quando eu substituir esses valores aqui. Vai dar um valor de 1 Darcy, correto? Bom, então vamos continuar. Então, na natureza, as rochas vão ter, na realidade, o que vai determinar a permeabilidade vai ser o coeficiente de permeabilidade. Então, a gente tem que medir e tem que determinar esse coeficiente para saber se a rocha é boa ou não, como, então, um condutor de algum fluido. Ou o contrário, se ele bloqueia. Então, por exemplo, a gente quer pesquisar sobre petróleo, correto? Petróleo a gente quer encontrar ele. A gente quer retirar ele, mas a gente também quer que ele não vá embora. Então, quais são as rochas boas, né, para o petróleo? Para servir de bloqueador, mas ao mesmo tempo servir de condutor, para tu saber que tu consegue extrair. Vamos dizer que encontre petróleo que nem água, dentro de um arenito. Se eu souber a permeabilidade daquele arenito, eu vou poder saber se eu vou conseguir extrair aquele petróleo. Então, vamos lá. Em termos de valores, tá? Como o Darcy é uma unidade muito grande, a gente utiliza o milidarcy, tá? Que equivale a 0,001 de Darcy. Bom, então vamos lá. Arenitos pode ter permeabilidades que variam de 1 a 3.000 milidarcys, tá? Vamos lá, petróleo. Se nós pensarmos em termos de petróleo, qualquer arenito ou qualquer rocha com menos de 10 milidarcy é ruim para transportar ou para deixar passar. Ele não é permeável, ele é considerado impermeável. 10 é regular, significa que não é nada bom. De 10 a 100 é bom, então significa que se eu encontrar petróleo numa situação dessas, eu vou conseguir extrair, é uma boa condição, mas se tiver de 10, de 100 até 1000, então é excelente, é muito boa, tá? Aí, isso aqui é para dentro de arenitos, tá? 1 a 3.000 milidarcy. Se vocês se lembram lá das aulas de petrologia, das aulas que eu até inclusive eu dei lá no comecinho, vocês vão se lembrar que o arenito, ele é extremamente poroso, tem poros bem conectados, então é de se esperar mesmo que a permeabilidade seja alta. Agora vamos lá, folhelhos, que aí eu tenho principalmente argila e silt, né? 10 na menos 4 milidarcy. Ó como cai, ó, de 1 a 3.000 milidarcy, isso aqui é na ordem de 10 a menos 4.
Se o milho Darcy já é tão pequeno, imagina 10 na menos 4 milho Darcys. Os calcários são mais impermeáveis ainda. 10 na menos 7 milho Darcy. Eles têm pouquíssima permeabilidade perto, então, dos arenitos, tá? Que tem uma variabilidade maior. Bom, então, vamos lá. Essa permeabilidade depende, então, daqueles parâmetros que a gente comentou, da diferença de pressão, da litologia, do fluido, tudo mais. Da granulometria e principalmente da textura dessa granulometria que a gente já vai entender. Agora nós precisamos ver essa relação aqui, ó. Efeito da granulometria em si, ou seja, o tamanho do grão e a variação da seleção, tá? Bom, então a primeira coisa que temos que entender é que quanto maior a granulometria, tá? Nós temos normalmente, tendenciosamente, maior a permeabilidade, tá? Quanto menor a seleção, ou seja, eu aumento meu desvio padrão no meu tamanho granulométrico, ou seja, eu vario do menor ao maior grão, eu vou tendenciosamente ter menor permeabilidade, tá? Então, traduzindo isso, o coeficiente de permeabilidade é proporcional ao quadrado do diâmetro e inversamente proporcional com o logaritmo do desvio padrão, ou seja, o grau de seleção. Bom, essa frase toda complicada, a gente pode traduzir nesse gráfico aqui, que é um pouco mais simples, tá? É um gráfico tridimensional, correto? Onde eu tenho na base aqui um quadrado, onde num dos lados, então, é o desvio padrão, ou seja, o grau de seleção. Aqui é o meu diâmetro médio em milímetros, correto? E aqui na escala vertical, isso aqui, então, são as duas escalas horizontais, eu tenho a minha permeabilidade, tá? Então, o que os caras fizeram? Os cientistas fizeram para determinar essa relação? Eles começaram a usar diâmetros de grão cada vez maiores e começaram também a aumentar o desvio padrão e medir qual era a permeabilidade obtida e jogaram nesse gráfico. Então, aí é que vem, ó. Vejam o que acontece. Se nós olharmos cada linha dessas pontilhadas, nós estamos variando apenas e exclusivamente o diâmetro médio das partículas. E estamos mantendo em cada linha o desvio padrão. Se nós olharmos estas linhas aqui, ó, nós estamos mantendo o diâmetro médio e variando o desvio padrão. Então vamos começar pelo diâmetro. O que está nos mostrando aqui, ó? Que quanto maior o diâmetro, né, sai de pouco mais que 0,25 até quase 1,5, a minha permeabilidade sobe. E sobe rapidamente, né? Pequenas variações de diâmetro causam grandes diferenças de permeabilidade, correto? Se nós diminuirmos o desvio padrão, agora nós vamos olhar só para essa linha aqui, tá? Só para essa linha. Mantemos a porosidade, mantemos o diâmetro médio, mas vamos aumentar o desvio padrão, correto? Então, no caso aqui do 1, que é o que tem mais dados, a granulometria, o diâmetro médio é o mesmo, só que aqui eu tenho quase todos eles medindo 1, e aqui eu posso variar de 0, alguma coisa até 1, alguma coisa, tá? Aqui é o meu desvio padrão, tá aumentando bastante, tá? Em 1 gama, correto? Então, eu estou diminuindo meu grau de seleção. O que acontece? A minha permeabilidade cai. Por que isso? Porque os grãos menores começam a ocupar os espaços dos grãos maiores, e isso vai diminuindo a porosidade em si, tá? Então, é isso que está se refletindo. O comportamento é esse daqui, que foi, então, descrito nesse enunciado. O efeito da forma do grão, tá? Não existe, eu não encontrei ainda, pelo menos, muitos estudos que mostrem essa relação direta entre forma do grão. Ou seja, se eu tenho um grão mais esférico, se eu tenho um grão mais quadrado, se eu tenho um grão mais triangular, né? O que pode estar acontecendo, tá? O que os indícios mostram é que, igualmente como a porosidade, a permeabilidade aumenta com a diminuição da esfericidade. Tá? Possivelmente isso, essa diminuição da esfericidade, é porque quando os grãos são mais irregulares, o espaço entre eles tende a ser maiores. Porque aquela massa que seria da esfera tocando umas às outras, que diminui então o poro,
Não vai existir. Vai ter grãos se tocando, mas eu não tenho massa ocupando aquele espaço. Tá? Então, essa seria uma teoria. Mas não existe nada muito detalhado a respeito disso, explicando o porquê dessa relação. Só se tem a determinação que seja mais ou menos isso. O efeito da petrofábrica. Então, se vocês já fizeram, se algum de vocês que está assistindo essa videoaula já fez petrografia sedimentar, vocês vão se lembrar dessa palavra, petrofábrica. Isso é mais ou menos como quem quer dizer o seguinte, é a textura, o arranjo que os grãos estão entre si. De acordo com a geometria, se eles são mais chatos, se eles são mais esféricos, então eles podem ter um acamamento. Isso é uma petrofábrica, tá? E isso pode ter desde petrofábricas muito fracas, onde eu tenho meus grãos distribuídos homogeneamente, em direção, em tudo, ao longo de toda a rocha, ou eu posso ter uma petrofábrica muito forte, uma textura muito imbricada, onde, por exemplo, alguns grãos mais achatados tendem a se alinhar em uma determinada direção preferencial. Isso vai fazer com que a permeabilidade possa mudar de acordo com a orientação que eu quero tentar fazer com que aquele fluido passe, tá? No caso dos arenitos aqui, que eu estou como exemplo, né, arenito da formação Botucatu, ela tem uma estratificação, correto? Uma estratificação, se eu não me engano, o arenito Botucatu tem plano paralela e acanalada, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu tentar passar o meu fluxo perpendicular a essa estratificação, esse meu arenito vai apresentar um valor de permeabilidade de 731 milidarcy. Agora, e se eu tentar passar paralelo à estratificação, né? Vai ter um valor de 1173. É muito maior. Isso por quê? Porque os arranjos do grão na estratificação, paralela a ela, quando eu tento fazer isso, é que os grãos achatados estão paralelos ao fluxo. E aí o fluxo passa muito mais fácil entre eles, correto? Eles viram lâminas, do que tentar passar perpendicular, onde eles viram chapas, onde eles viram uma coisa que vai atrapalhar o fluxo com maior eficiência. Tá? Então, essa petrofábrica tem que ser muito bem analisada quando eu quero falar, então, sobre permeabilidade, principalmente dentro de rochas sedimentares. A gente vai enfatizar bem as rochas sedimentares, porque elas sendo as mais porosas, são as mais prováveis de deixar passar algum material dentro delas, tá? Não que não ocorra nas outras rochas, só que é mais difícil. Relação, então, agora nós vamos entrar nessa questão, né? Relação da permeabilidade com a porosidade. Então, o que acontece? Em termos práticos, tá? Em termos muito práticos e teóricos, se eu tiver uma rocha sem porosidade, absolutamente zero porosidade, eu vou ter uma rocha impermeável. E é esperado que rochas de alta porosidade também contenham alta permeabilidade. Bom, mas isso não é uma coisa tão óbvia assim, porque lembrem-se, também depende do tipo de rocha. Às vezes uma rocha com uma porosidade muito pequena, que aí vem ali embaixo, ó, incongruências, rochas como ígneas deve se esperar baixíssimas porosidades, correto? Só que onde é que está? Agora que vem o segredo. Onde é que está a porosidade na rocha ígnea? Está em dois lugares. Ou nos espaços, né, de contato entre os minerais, ou está em fraturas. Tá? Isso na média geral das rochas ígneas. Claro, alguém sempre vai lembrar. Tá, mas as rochas vulcânicas que tem a zona midalar, né? Ah, bom, a zona midalar é um caso particular das rochas ígneas. Então, lá é outro caso, tá? Mas o que esperado normal dentro de rochas ígneas, principalmente as plutônicas, é que eu tenho baixa porosidade. Mas olha só, essa baixa porosidade gera alta permeabilidade porque elas são de fraturas. Fraturas é como uma folha de papel dentro da rocha. Ela é contínua, né? E isso cria um caminho livre para a água passar, para o petróleo passar. Então, o que acontece? Aí vem uma incongruência. Ah, eu quero tirar rocha de granito. Ah, não consegue. Aí o cara encontra uma fratura que está sendo abastecida com água e tira muita água, correto? Aí a mesma coisa, sabe que tem uma rocha lá, tem uma região que está cheia de rocha sedimentar. Mas aí que tá, todas elas são argilitos.
Se você se lembra da geração dos argilitos, ele tem uma porosidade muito alta, principalmente no começo de carreira dele. Né? No início do desenvolvimento e da deposição, os argilitos ganham com até 60% de porosidade. Mas, olha lá, o que, que acontece? Tem baixa permeabilidade. Por quê? Porque eu tenho ausência de comunicação dos poros devido à natureza placoide dos argelos minerais, tá? Aquele formato de placa dele acaba interrompendo o fluxo. Então, o que, que acontece? Argilitos são ótimos bloqueadores da água, são eles quem seguram a água. E é só falar com qualquer construtor de barragem desses de açude de fazenda, que ele vai dizer, não, eu preciso de argila. Quanto mais o solo mais argiloso, mais compactado ele fica e mais impermeável ele fica, correto? Assim como se eu quero procurar água, né, em rochas ígneas, eu vou ter que procurar, então, em zonas extremamente fraturadas. Para quem é aqui do curso da Geologia e Geofísica da Unipampa, sabe muito bem que o nosso granito, que nós estamos em cima de um granito, um baita de um complexo granítico, ele é extremamente fraturado em determinadas regiões. Então, se eu quiser procurar água, quiser furar um poço, é lá que eu tenho que furar para encontrar água, dentro das regiões onde eu encontre fraturas. Quanto mais fraturas, melhor. Bom, então o que, que acontece? Como sempre, né, os pesquisadores querem encontrar as relações entre dois parâmetros que aparentemente não tem, mas muitas vezes tem. Então, o que, que acontece? No caso, né, alguém estabeleceu que para as areias, ou seja, só e exclusivamente só para as faixas areias, existe uma relação entre a porosidade e a permeabilidade. Teoricamente, tem que ser que o coeficiente de permeabilidade igual a 2 vezes 10 na menos 2 na 7, vezes as diferenças de pressões, tá? E a superfície específica do material, tá? Não, a porosidade, o P é porosidade, não é pressão, desculpa, tá? E aí, então, eu consigo saber qual é o coeficiente de permeabilidade possível, teórico, para aquela rocha, tá? Mas é teórico, porque pode surgir imprevistos. Bom, como é que se determina? Estamos falando até agora de permeabilidade, que é a possibilidade do material passar por dentro da rocha, os fluidos. Se falou que se faz as determinações em laboratório, mas como é que isso é feito? Bom, o equipamento é absurdamente simples, correto? Quando a gente fala, principalmente de sedimento inconsolidado, ou seja, eu vou lá na beira do rio, né, e pego lá meu balde com o sedimento do rio, ou então areia, ou brita, isso aqui, essa parte do sedimento inconsolidado, é uma determinação muito usada na engenharia civil, na engenharia de construção. Vou dar um exemplo disso para vocês entenderem bem facilmente, tá? Quem é que gosta de futebol e já viu o jogo em que começa a chover? Aí o cara que é torcedor mesmo, aquele fanático, ele já sabe, tá chovendo demais. Esse campo encharca d'água. Por que ele encharca d'água? Porque chove mais do que o terreno em que a grama foi plantada consegue deixar a água escoar. Isso foi por quê? Por um cálculo, né, um mau cálculo da permeabilidade do solo, ou então de não construção de dutos adequados com brita ou com areia, de modo a que desse vazão para aquele material. Em compensação, em outros campos, onde esse estudo foi mais bem feito, foi melhor realizado, chove lá e em 5 minutos depois que a chuva parou, não tem mais uma gota de água no gramado. Por quê? Porque eles fizeram o material adequado. Mas como é que vai saber qual é o material adequado? Através desse experimento aqui, ó. Esse é o equipamento. É uma coisa muito simples. O que se faz? Se pega um cano, pode ser um cano de PVC. Isso aí você pode construir em casa, se vocês quiserem, tá? Pega um cano de PVC com um determinado comprimento. Nesse caso aqui tem 1 metro de comprimento, tá? E entope ele com o material que vocês querem, tá? No caso aqui, ele é muito bom para brita, algumas misturas de brita e areia. Mas quando se trata de areia, essa construção aqui não é ela muito boa, porque a areia ela não deixa passar e aí torna o coeficiente muito alto e aí a permeabilidade fica meio baixa, tá? Mas dá para fazer também.
entope, então, isso aqui com o material, correto? Coloca até em cima. O que vai fazer? Aqui em cima, ó, vai sair a água. E ela vai entrar por onde? Bem por baixo. Eu encho um balde, um recipiente, onde constantemente ele mantém o mesmo nível. Por que isso, galera? Por que isso aqui tem que manter o mesmo nível? A água entra e a água é jogada fora. Porque eu preciso manter a diferença de pressão constante. O meu fluxo de água, minha pressão de água aqui nesse caninho tem que ser constante. Então, esse nível de água tem que ser constante também, tá? Aí, o que vai acontecer? A água vai fluir por esse cano, vai tentar subir por esse cano aqui onde está cheio, só que aqui o que acontece? Ó, tá cheio de sedimento, então isso aqui vai atrapalhar o fluxo. E aí a água vai subir até em cima e vai sair pelo caninho. O que eu tenho aqui? Algum instrumento de medição de tempo. De tempo não, de volume, desculpa. Então, vou ter um copo de Becker, vou ter um litrão d'água, vou ter alguma coisa que me diga, ó, quando isso aqui encheu nessa marca, eu vou ter tantos litros de água, correto? E eu vou ter um cronômetro. Então, quando eu abrir, a única coisa que não está nesse desenho aqui é uma torneirinha. Quando eu abrir a torneira e deixar a água passar, eu aciono o cronômetro e meço quanto tempo isso aqui leva para encher. Isso vai me dar o quê? A permeabilidade, correto? Isso vai me determinar a permeabilidade, que é um fator que eu quero. Mas lembrem-se, não me interessa a permeabilidade, eu quero saber é o coeficiente de permeabilidade, que é a propriedade física desse material aqui. Então, para isso, eu preciso usar aquela fórmula lá atrás. Então, além do tempo, eu preciso do quê? Da diferença de pressão. Então, o que eu faço para saber a diferença de pressão? Eu pego um caninho aqui embaixo, coloco aqui, e pego aqui, coloco outro caninho aqui em cima depois. Então, um caninho de comunicação externa antes do sedimento e um caninho externo depois do sedimento. A diferença da coluna d'água, né? Isso aqui vai formar duas colunas d'água. Se eu medir essa diferença aqui, eu sei a diferença de pressão daqui de dentro. Aí tem uma formulazinha bem simples e eu consigo determinar a diferença de pressão na unidade que eu preciso. E aí, com tudo isso, eu determino não só a permeabilidade, como coeficiente de permeabilidade do material que eu enchi isso. Isso é para sedimento inconsolidado. E para o consolidado, ou até rochas ígneas, metamórficas, o que eu vou fazer? A construção é basicamente a mesma do que aqui. Só que aí eu vou usar um disco de tamanho padrão, onde eu vou ter 1,27 centímetros de diâmetro e 5 centímetros de comprimento. Corta um pequeno disco, tá? Um pequeno cilindro, nesse caso. Aí o que eu faço? Coloco esse cilindro em algum recipiente que me vede a parede lateral, tá? Me feche todos os poros das paredes laterais, e aí eu consigo entrar com um fluido de um lado e medir a vazão que ele passa dentro da rocha e consigo controlar a pressão. Que fluido é esse? Se são materiais consolidados, o ideal é que seja um gás. Então pode ser o ar, né? Uma tubulação de ar pressurizado, tá? E no outro lado eu conecto o medidor de fluxo de gás. E aí eu vou conseguir fazer exatamente as mesmas coisas, tá? Quando então eu verifico a estabilização do fluxo, pronto, é medido o tempo de vazão com um determinado volume de gás, tá? Bom, então a gente já está vendo, já estamos chegando no final, tá? Essa é a nossa última parte. Nós temos que ver agora, aonde é que a permeabilidade influencia nos métodos geofísicos, tá? Então, o principal deles acaba influenciando nos elétricos. Por que isso? Porque quando eu tenho um fluido passando dentro de um meio, no nosso caso, dentro de uma rocha, ele também gera um potencial de fluxo elétrico, ou um potencial eletrocinético. Se nós pudéssemos medir, então, colocar um eletrodo perto da onde está entrando a água e um outro onde a água estiver saindo, vai gerar uma diferença de potencial autônoma, ou seja, natural e proporcional com esse fluido, tá? Então, o que acontece? Eu posso fazer, tá, usar isso
numa determinação de um método elétrico, no caso de um potencial espontâneo. Eu verifico onde é que está o meu potencial mais alto e onde é que está o meu potencial mais baixo. E eu, então, sei determinar a direção e a intensidade provável do meu fluxo, tá? Que é, então, controlada pelo quê? Controlada pela permeabilidade do meio. Então, eu consigo ver através dessa medida de geoelétrica, muito simples de fazer, é simplesmente com um medidor de voltagem, um voltímetro, correto? Vou cravando os eletrodos, vejo onde é que está, gero um mapa dessas diferenças de potencial e vejo onde é que está me entrando o meu fluxo de água, onde é que está saindo, simplesmente pela diferença de um padrão nessas diferenças de geração de potencial espontâneo. Bom, então por hoje nós ficamos com isso, tá? Nós terminamos nosso assunto de permeabilidade. Onde é que vocês vão encontrar isso? Nos livros de geofísica. No caso, o mais comum para vocês encontrarem é o Telford, Gelder e Sheriff, tá? O Applied Geophysics, segunda edição. Mas vocês também vão encontrar isso nos livros de geologia, como o Prez e o Siever, e principalmente no Sugil. Tá? O Sugil traz muito, porque ele fala só da geologia sedimentar, ele é específico sobre isso, e essas nossas duas primeiras aulas, né, esses dois primeiros tópicos que nós estamos lidando, acaba operando principalmente dentro das rochas sedimentares. Então, esse é o melhor exemplo. Mas todos os livros de geologia vão comentar a respeito da porosidade e permeabilidade, e todos os livros de geofísica e artigos de geofísica também vão acabar tratando disso, quando isso pertencer ao estudo, tá? Então, vocês vão poder usar isso aí como material de aula, para poderem estudar. Então, ficamos por aqui, por hora, e espero vocês, então, para a próxima videoaula, quando vocês quiserem assistir, ok? Tchau, tchau!